Talvez Jesus seja o personagem que mais recebeu atenção, devoção e adoração durante toda a história. Em contrapartida também, ele talvez seja o personagem que mais recebeu oposição durante a história, mais do que qualquer outra pessoa. Cada palavra registrada que Jesus disse foi peneirada, examinada, debatida, discutida, cada palavra, mais do que qualquer outro rei, rainha, filósofo ou cientista juntos. Depois de mais de 2000 anos, não há um minuto sequer em que milhares de pessoas estão espalhadas pelo mundo estudando o que Jesus disse e fez. Pense nisso. Realmente, pense sobre isso. Jesus é alguém que viveu em uma pequena terra há 2 milênios atrás. E o seu nascimento dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é essa pessoa? Quem é Jesus? Essa é a pergunta que estamos fazendo durante esse período de advento aqui neste canal. Eu sou o pastor Lucas Prando. Seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra e este é o segundo vídeo da série sobre quem é Jesus. Assim como no primeiro vídeo dessa série, hoje nós vamos também seguir baseando o nosso estudo a partir especialmente do primeiro versículo do capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus registrada lá em Mateus capítulo 1. E o versículo lá diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No último vídeo, nós conversamos sobre Jesus ser filho de Davi. Mas eu pergunto, quem é o filho de Abraão? Se você conhece um pouco da história de Abraão, talvez você diga que o filho de Abraão é Isaque, o filho do sacrifício. E Jesus, como o próprio evangelista Mateus registra aqui no capítulo 1, versículo 1, é também o filho de Abraão. E da mesma forma, Jesus também é um filho do sacrifício, mas do último sacrifício. Vamos por partes. Talvez você já conheça a história de Abraão e Isaque. Ela é uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Isso porque Abraão e Sara tentaram ter filhos durante toda a sua vida adulta. Então, quando já eram bem mais velhos, Deus prometeu a eles um filho. E quando Isaque veio ao mundo, nasceu, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Isaque nasceu. É um filho milagroso. Aliás, o seu nome, Isaque, que em hebraico significa riso, trouxe muita alegria para Abraão e Sara. Afinal de contas, eles queriam muito um filho. Só que depois que Isaque cresceu, Deus chegou a Abraão e disse palavras assustadoras a ele. Olha só o que Deus disse: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Quando você lê essa história, talvez você sinta ou tenha a impressão ou perceba como ficou o coração de Abraão naquele momento, o que Abraão sentiu naquele momento. O nosso coração salta pela boca só de pensar em um pai ter que sacrificar o seu filho para obedecer uma ordem de Deus. Essa história nos deixa sem dúvida nenhuma em pânico. Imagine o coração de Abraão naquele momento. Mas isso acontece em nossas vidas também. Talvez você já tenha ficado com o coração cheio de pânico, assim como ficou o coração de Abraão também. De repente, quando perdeu um ente querido, ou quando teve uma infância difícil, ou quando sofria ou sofre com depressões por causa de problemas pessoais ou familiares. Nesses momentos da vida é fácil se perder no desespero. Muitas pessoas, nesses casos, se perdem em seus empregos e se entregam a coisas que destroem ainda mais as suas próprias vidas. Muitas vezes nós expressamos nossa dor, raiva, ódio por não entendermos o porquê Deus nos coloca em determinadas situações. Mas é no meio disso tudo que Jesus vem. É no meio disso tudo que o Cordeiro vem. Jesus ajuda, Jesus fornece. Mas por que será que ele faz isso? Porque Jesus é o filho de Abraão. Jesus também é o filho do sacrifício, do último sacrifício. Vamos dar uma olhadinha no texto de Gênesis capítulo 22. Lá no primeiro versículo do capítulo 22 de Gênesis está escrito: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. As palavras-chave aqui são depois dessas coisas. Que coisas são essas que o texto está falando? Abraão viu Deus guiá-lo fielmente de Ur dos Caldeus até Harã e depois até a terra de Canaã. Abraão viu o Senhor dizer, e nós vemos isso registrado em Gênesis 15:5, dizer o seguinte: olha para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse:
assim será a sua posteridade. Abraão testemunhou o nascimento milagroso do seu filho Isaque. E o que tudo isso significa para ele? Isso significa que Deus preparou Abraão para o seu teste. Isso mesmo, o seu teste. Mas Deus também nos prepara para testes. O Santo Batismo, o Santo Evangelho e a Santa Ceia nos entregam o Espírito Santo e com ele nós temos o perdão. E por meio da graça recebida por esses meios da graça, Deus derrama sobre nós coragem e confiança, discernimento e sabedoria. Os testes, que são as provações que nós passamos aqui nessa vida, não são coisas aleatórias, não são acidentes de percurso. Cada teste, cada provação, tudo é filtrado por Deus. Seja o que for, Deus nos preparou para o teste. O próprio texto de Gênesis 22 afirma que Deus pôs Abraão à prova. Acontece que Deus nos envia testes para nos levar a maiores níveis de convicção, coragem e caráter cristão. Existe um propósito para cada teste. E é isso que Pedro escreve em sua primeira carta. Ele escreve o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Acontece que o que mais nós fazemos no meio dessas provações é perguntar o porquê. Por que eu? Por que agora? Por que comigo? Muitas vezes nós perguntamos por que Deus? E o que Deus diz? Nada. Ele não nos responde. Mas uma coisa é certa, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos nem por um momento. Porque esses testes não têm o objetivo de nos destruir. Eles nos refinam, nos amadurecem, mas especialmente eles nos humilham. Deus nos testa para nos fortalecer. Satanás não. Satanás testa para destruir. Satanás ataca os pontos mais fracos de nossas vidas para nos ver para baixo, para nos ver destruídos, para nos derrubar e derrotar. Talvez você se lembre, de repente, na escola, no ensino médio ou na faculdade, quando no primeiro dia de aula um professor ou uma professora chegou para a classe e disse: olha, eu tenho certeza de que metade dessa turma ou vai ser reprovada ou vai desistir do curso. Ou quando alguém chega e diz para você que você não vai conseguir fazer algo que você quer muito fazer. Parece que essas pessoas torcem pelo nosso fracasso. Mas esse não é o Deus de Abraão e Isaque. Os testes de Deus não têm a intenção de nos destruir. Os testes de Deus têm como objetivo nos desenvolver. Quando Abraão e Isaque chegam no topo do monte e o rapaz então é colocado sobre o altar para ser sacrificado, como Deus havia pedido, Deus rapidamente chama Abraão e diz o seguinte: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou a seu filho, o seu único filho. E quando Abraão então ergueu os olhos depois de Deus ter dito isso, ele viu um cordeiro amarrado pelos chifres entre os arbustos. E o que ele faz? Ele pega o cordeiro, o carneiro, e oferece em holocausto a Deus. E aí o texto diz o seguinte: e Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus vê a nossa necessidade e fornece ajuda. Ele viu a necessidade de Noé e forneceu a arca. Deus viu o povo de Israel no cativeiro do Egito e forneceu uma forma de eles atravessarem o Mar Vermelho. Deus viu Davi sendo derrotado por Golias e forneceu uma pedra para destruir o gigante. Deus viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente de fogo e forneceu a eles um quarto homem que ali esteve para salvá-los. A cada teste, a cada provação, Deus fornece uma saída. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escreve: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. O Deus de Abraão e Isaque é também o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Jesus nós temos a provisão final. Também o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus poupou Isaque, mas ele não poupou Jesus. Jesus voluntariamente pegou a lenha, a sua cruz, e subiu o monte, não o Monte Moriá,
o Gólgota. Ali não haveria nenhum cordeiro para substituir o seu sacrifício, porque Jesus era o último sacrifício. E é por isso que ele foi preso, condenado, zombado, abandonado, crucificado e morto. Mas ele ressuscitou triunfantemente. Deus reverteu a maldição. Cristo está vivo para nunca mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus vive para fornecer o que nós precisamos quando nós enfrentamos os testes de nossas vidas. Eu quero que você observe a alegria de Abraão no final do capítulo 22 de Gênesis. Ele não chama aquele monte de o monte de sangue ou o monte da morte, ou o monte do suor e sangue. Não. Abraão chama aquele monte de o monte do Senhor proverá. Onde Deus guia, Deus provê. E como nós sabemos disso? Sabemos porque conhecemos Jesus. Jesus é o filho de Abraão, o filho do sacrifício, do último sacrifício. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também para acompanhar todos os conteúdos. Lembrando, esse é o segundo vídeo da série, desse período de advento que nós estamos tendo aqui no canal. Não se esqueça de acompanhar, já tem o primeiro vídeo, foi lançado semana passada. Também teremos vídeos bastante especiais aí, falando da temática do advento, da temática do Natal também, um vídeo bastante especial para o dia 24 à noite, tá bom? Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!